Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu escolher aqui outra imagem. Eu quero compartilhar aqui uns itens com vocês. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas mais comuns da inflamação. Deixa eu ver aqui uma outra imagem que eu quero. Antes de mais nada, eu quero convidar novamente vocês para participarem do dia 4. Já estamos encerrando as inscrições em breve. Então vá lá, se inscreva no link da bio, nos stories. Para quem quer começar, bom dia, bom dia, bom dia. É normal sentir dor de cabeça, sim. No início eu vou falar para vocês um pouquinho disso. Na verdade, o sintoma principal é a dor de cabeça. Então, estou convidando vocês para participarem. Tem pessoas que fizeram o nosso último desafio do ovo, gostaram muito, muitas informações, tá bom? Fui diagnosticada com pedra na vesícula. Posso fazer jejum intermitente? Pode, é uma boa opção para inflamação, reduzir a inflamação. Hoje acordei com dor de cabeça forte. Você já tomou magnésio? Montpeane Móveis. Você já ouviu falar do magnésio? O cloreto de magnésio, ele é fantástico. Posso fazer jejum no período da menstruação? Também não tem contraindicação. Você vai deixar o seu único rim menos sobrecarregado com jejum intermitente. Esse desafio são 5 dias onde a gente vai disponibilizar protocolos de jejum, de alimentação rica em proteína. A alimentação desse protocolo específico é uma alimentação que vai te dar resultados. Muitos dos problemas que a gente tem quando faz jejum e não tem resultados é sobre isso, sobre o que você come, como você se alimenta. E daí não tem resultados, porque faz alimentação errada. Nesse protocolo você vai aprender todas as dicas e técnicas, como melhorar sua alimentação para que você tenha resultados. Sempre faço jejum, mas recentemente passei por uma cirurgia, 30 dias em casa, achei que se fosse fazer jejum fácil, mas compensa sendo difícil. Existe alguma técnica? Existem alguns suplementos que podem ajudar, mas para quem tá em casa, né, tem que trabalhar a questão do comportamento também. Horas e 16 já vi um bom resultado. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a parte que nos interessa aqui, ó, do jejum intermitente e a sua aplicação. Olha só, qual o seu sintoma de inflamação? Eu quero que vocês digam aqui o sintoma que vocês têm relacionado a um processo inflamatório. Questões até das marcas dos suplementos, tá bom? Lá no desafio a gente disponibilizou. Rim doente, pode dieta carnívora e fazer jejum? Pode, gente. O problema não é nem a carne nem o ovo. Tá travando, né? Tá travando muito. Então é isso. Vamos ver se vai parar de travar. Ó, qual o seu sintoma de inflamação? Síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Doenças cardiovasculares, né? Relacionadas aí a problemas coronários, né? Arritmia, placas arteriais, câncer, é um tipo de inflamação. Depressão e ansiedade, né? Falta de concentração, ansiedade, doenças autoimunes. Dentro dessas, vamos ver agora se vai melhorar, tomara. Meu corpo dói muito, tudo dói. Todos os dias me sinto extremamente dolorida. Você tem sobrepeso, Sheila? O meu é distensão abdominal e gases, pés e mãos inchados, artrite psoríaca. Posso fazer jejum? Tá dentro aqui das doenças autoimunes. Então,
Quem tem alergias também é um sinal de inflamação. Quem tem qualquer sintoma de inflamação, né? Hoje em dia, praticamente 99,9% das pessoas, o jejum vai demonstrar algum benefício na redução da inflamação. De novo, a gente não tá dizendo que o jejum cura tudo e que você nunca vai ficar doente. Não é isso. É que o que acontece? Com o jejum, você reduz os processos inflamatórios e você ameniza os sintomas. Tem o lipedema. Sheila, você tem sobrepeso ou não? Devo ter, não sei, você deve saber. Ai, gente, lipedema. Percebo logo que estou inflamada. Eu ando muito desanimada, cansada. Meu corpo dói, tudo dói. Porque sobre a questão até do sobrepeso, nas dores, nem sempre, uma coisa que o pessoal sempre vai no médico e me relata nas consultas e falam, que eu fui no médico, a primeira coisa que o médico falou é que eu tenho que emagrecer. Isso é óbvio, a gente sabe, né? Se a pessoa tá com muito sobrepeso, ela está precisando emagrecer. Isso não precisa ir no médico pra ouvir, né? A gente já sabe. A questão é que muitos desses sintomas não estão relacionados somente porque você tem sobrepeso, né? Não é só pelo excesso de peso da gordura que traz esse sintoma de inflamação. E muitas vezes pode estar relacionado com citocinas inflamatórias, com processos inflamatórios elevados, tá? Que nem sempre é 100% relacionado ao sobrepeso. Às vezes tem pessoas magras que não têm sobrepeso e que tem todos esses sintomas de inflamação. Às vezes dor articular, inflamação. Então essa pessoa ela vai ter algum sintoma relacionado à inflamação e pode não ter sobrepeso, pode não ter esse excesso de peso. Então, nem sempre o sobrepeso é a causa e a culpa de tudo, né? Claro que é um fator agravante, sim, né? Estou um mês de jejum, tirei o açúcar, só como carne, legumes, salada, já se foram 7 quilos. Parabéns, Pedro. Hoje estou ansiosa, acabei de comer 2 pedaços de pizza, Sol. Você comeu pizza no café da manhã, Sol? Flávia, posso tomar ferro e vitamina C de jejum? Estou há 72 horas, pretendo chegar aos 10 dias. Pode, não tem problema nenhum nesses suplementos em jejum, tá bom? Na verdade, os suplementos para o jejum prolongado, eles são ótimos, que você tá repondo o seu corpo de nutrientes essenciais sem dar calorias a eles. Então, ao seu corpo. Então, você tá restringindo as calorias e tá nutrindo de uma certa forma, suplementando. Isso é ótimo. Já eliminei 22 quilos com jejum e carnívoro, mas agora estagnei. Comprei o desafio do ovo. Parabéns. Legal, Marineide. Entrem lá que você vai adorar. Quando é necessário suplementar, sempre. Mesmo quem não faz jejum deve suplementar. Tem sempre itens que são importantes para suplementar. Tem o cálculo na vesícula. Alguns médicos falam para não fazer intermitente, pois ele desencadeia crises. Corre desse médico, pelo fato de ficar mais viscoso. Devo continuar? Gente, isso não existe. Ai, meu Deus. Ai, não existe. Tudo que é processo inflamatório vai ser reduzido, tá? Não existe essa... Ai, gente. Sabe o que deixa o corpo mais inflamado? Tudo viscoso, com muco. São alguns alimentos. Por quê? Porque desperta uma reação inflamatória do seu organismo, uma reação imunológica, às vezes autoimune. Então, por exemplo, você que começa o dia comendo pão com doce de leite, isso sim vai aumentar o muco, vai aumentar a inflamação. Gente, não temos provas científicas cabais que certos alimentos especificamente vão despertar uma inflamação generalizada para todo mundo. Cada sistema imune vai ter uma reação diferente. Por exemplo, tem gente que tolera muito bem comer queijo na sua dieta, não vai ter reação inflamatória. Tem pessoas que comer um pedaço de queijo por semana ou qualquer derivado do leite vai desempenhar uma inflamação, um processo inflamatório, uma crise inflamatória, um gatilho por alguns dias.
Glúten, trigo, muita gente tem sintomas associados e nem sabe que é da alimentação. Porque o nosso sistema digestório, ele não lida bem com certos alimentos, ele fica confuso, ele começa, com o tempo, ele começa a entrar num colapso e aquilo começa a inflamar o organismo dele. Então não existe assim, cada organismo vai responder de uma forma, cada organismo tem uma tolerância, um limite. Então tem pessoas que lá com 30, 40 anos começam a ter vários episódios de inflamação e não sabem, nem imaginam por quê, né? Porque a gente vai no médico, ele diz que não tem nada a ver, que você pode comer de tudo e que jejum ainda faz mal, né? Esse que a gente explica. Mas é exatamente ao contrário. Minha perda de peso estagnou. Faço jejum de 5 dias por semana, entre 16 e 20 horas. Entra lá no Desafio do Ovo que você vai aprender tanto sobre alimentação quanto alternância, que é importante quando a perda de peso fica estagnada, tá bom? Tive uma inflamação no joelho, com o jejum melhorou 90%. É isso. Como fazer parte do Desafio do Ovo? Tá lá nos stories e no link da bio, tá, gente? Já faço jejum desde setembro de 2018. Maravilha, você deve estar super desinflamada, hein, Roberta? Gosto mais do café da manhã. Posso começar por ele? Pode, de 24. Como saber se estou comendo o suficiente para saber que você está bem? Não tem uma dica, não tem nada. Isso você vai vendo com o tempo, não tem uma regra. Tive sérios problemas capilares. Descobri que o creme tinha proteína do trigo, o glúten. Você tá vendo? Ô, Nilza, e você não ingere glúten de jeito nenhum? E era só no creme? Faz todo sentido isso. Ontem eu desconfio que eu passei um óleo no meu corpo para hidratar que ele tinha, porque eu passei já me deu uma dor de cabeça. O meu corpo não tolera nada. Aonde eu compro cloreto de magnésio? Tem na farmácia, qualquer farmácia. Estou muito inflamada, tá difícil parar de comer, estou ansiosa. Você tem uma dica? Essa ansiedade vem de um processo inflamatório e vem de um processo de desnutrição, como a gente falou. Tem um corpo todo desequilibrado nutricionalmente, né? Aí você tem lá falta de B12, falta de vitamina D, falta de vitamina A, inflamadíssima, cansada. O que a pessoa, né, o organismo vai entrar num colapso. Aí o que a gente tem hoje de mais acesso é a comida. Quando a gente pensa nisso, há uns anos atrás, eu sempre olho ali fotos dos anos 70, anos 60 das pessoas na praia. Você vê que estar com peso normal, era o comum, né? As pessoas não tinham tanto problema de ansiedade, de depressão, de obesidade, né? O perfil das pessoas era muito diferente, né? Aí veio, né, sei lá, anos 90, essa explosão da indústria farmacêutica, aí, né, gente, que vamos combinar, né? Farmacêutica e alimentícia, é que a gente começou a comer todas essas porcarias que inventam de café da manhã, principalmente, você já começa o dia comendo coisa extremamente inflamatória. Mas a gente fez, ninguém nos avisou, foi isso que aconteceu, a gente ficou viciado, sim, porque é uma delícia, né? Toda aquela propaganda e marketing, da família, margarina, aquela coisa do pão, do bolo. E a gente foi nesse caminho, né? Sei lá, 20 anos atrás, aí começou essa loucura. Por quê? Principalmente porque esses produtos alimentícios que nos fizeram aí viciar, praticamente isso, eles não têm densidade nutricional nenhuma. Gente, se a gente for pensar, nosso corpo, ele foi todo, né? Deus é perfeito, maravilhoso, a gente tem uma bioquímica estruturada, né? Então, assim, antigamente, o que a sua avó comia? Comia lá mandioca, comia porco, carne de porco, frango, caipira, carne de boi, legumes, vegetais, né? Eram esses os alimentos, né? Então, o café da manhã era ovo lá, uma farofa de ovo com linguiça, e era isso, né? Então, o que acontece nos dias de hoje? A gente come tudo que não tem nada de bom, de nutrientes, né? E aí fica essa bagunça, essa falta de concentração,
né? Cansaço mental, fadiga, depressão, doenças. A gente nunca viu tantos casos de doenças, né, inflamatórias. O glúten super inflama os nódulos do lipedema. Muita gente não sabe o que causa de muita doença é o glúten, e é verdade, inflama. Gente, esses dias eu tava vendo um vídeo de uma cirurgia de lipedema. É assim, eu gosto de entender, assim, quando eu vejo o corpo humano por dentro. Eu sigo algumas pessoas que fazem necrópsia, que fazem cirurgia, porque eu gosto de entender como que fica um órgão lá dentro inflamado, né? Eu tava vendo uma cirurgia de lipedema. Vocês não têm ideia, gente, como que fica. É uma gordura completamente diferente. Ela é dura, ela é rígida, ela é uma gordura diferente. Você vê que é inflamação gritando no corpo daquela pessoa. E a gente vê casos de lipedema em pessoas que não são obesas, né? Que realmente é uma tipologia ali daquele organismo que desenvolve aquele tipo de gordura inflamatória, inflamada pra caramba. O cirurgião estava fazendo essa cirurgia de retirar o lipedema. Primeiro tem uma cânula, né, que é mais ou menos parecido com uma lipo, e muito agressiva, por sinal. Em certos momentos, os grânulos da gordura eram tão densos que não saía ali com a cânula, não conseguia. Ele ficava ali passando a cânula para tirar e não saía. Imagine depois a dor do pós-operatório. Eu não sei se tem alguém que já fez cirurgia de lipedema, mas eu acredito que o pós-operatório seja horrível, né, de a sensação de dor, porque realmente ela é muito invasiva, muito agressiva. Então vai lá, o médico retirando assim com o dedo, ele tava pinçando para retirar, porque a gordura ela é rígida, ela era grande, assim, um aspecto assim de uns pedaços, e muito rígida, que não saíam com a cânula. Depois pesquisem lá no YouTube, quem gosta de ver isso, é que é uma imagem muito forte mesmo. Mas eu falo, gente, a inflamação no organismo gritando. Eu sempre posto, às vezes, né, algumas fotos do intestino inflamado. Tem gente que não gosta de ver, né? Mas é só para as pessoas terem uma noção mesmo. Pedra na vesícula, o fígado extremamente inflamado, fica aquele aspecto poroso, com aspecto de necrose, enfim. Imagina um organismo com esse tipo de inflamação. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai ficar com o seu funcionamento do seu organismo todo disfuncional, né? O fígado gorduroso lá, que tem aquela capa de gordura em volta. Às vezes tem pessoas magras, que não tem sobrepeso aparente, não tem gordura subcutânea, mas tá lá o fígado dela super gorduroso. Daí, assim, o que acontece? O fígado fica em volta, toda aquela gordura entranhada no fígado, e todos os funcionamentos lá daquele órgão ficam prejudicados. A pessoa vai ter vários problemas, né? Desequilíbrio, principalmente bioquímico, que a gente consegue ver. A ferritina elevada, o PCR elevado, a glicemia elevada, a insulina elevada. Então fica um organismo disfuncional, que esse da gordura no fígado entra aqui dentro nessa linha de síndrome metabólica IDM tipo 2. E é isso. Gosto de ver, me incentiva a continuar me cuidando. É incrível. Vocês gostam de ver, gente, essas fotos meio fortes de vídeos dos órgãos? Eu adoro ver, porque realmente eu aprendo muito, né? Porque são coisas que a gente não consegue visualizar. Se você tem um problema de pele, ou um lipedema, ou uma psoríase, você vai perceber quando você está em crise, né? Você vai ver sinais, porque no órgão são externos, né? Você vai identificar. Algumas pessoas têm um tipo de câncer que o tumor, ele é visível. Então, eu consigo perceber se aquilo está crescendo, se está mais inflamado, ou se está menos inflamado. Lá dentro, a gente não tem essa noção, né? Você não sabe como que tá o seu fígado, como tá o seu estômago, como tá o seu intestino, como tá os seus rins. Então, eu acho interessante, muito interessante a gente ter essa noção de como fica um corpo inflamado. Tô firme em jejum de 36. Ah, vocês gostam de ver, então eu vou postar. Aí vem um monte de hater me xingando. Mas eu super gosto, assim, porque eu acho que é aprendizagem mesmo. Outro dia eu tava sigo uma moça que posta sobre isso, ela faz necrópsia, na verdade. Necrópsia, ela
faz a retirada ali, né? Vai detectar a causa de morte das pessoas. Então ela mostra algumas imagens. Esses dias, gente, eu vi uma imagem de uma mulher de menos de 30 anos que tinha muita dor de cabeça e ela vivia tomando remédio para aliviar a dor. Não ia no médico, não sabia o que era. Na verdade, ela teve uma dor de cabeça e foi pro hospital, chegou a falecer, porque a dor de cabeça era muito forte. Quando foram abrir a mulher, eles perceberam que ela tinha uma gastrite tão intensa que o que aconteceu no estômago? O estômago, ele tava num aspecto purulento, era muito pus. Tanto é que a imagem, depois a gente viu o estômago ali, o pus em volta. Eu falei, gente, como é que a pessoa tá vivendo daquele jeito, né? Era muito pus. E foi rompido o tecido ali do estômago, rompeu de tão inflamado que estava. E quando rompeu, vazou todo aquele pus e acabou levando aí uma infecção generalizada. Aí eu fiquei, daí ela contou a história, que era uma mulher com menos de 30 anos, enfim. Então eu falo isso pra vocês, não assustar nada, não é pra fazer terrorismo, mas pra entender o quanto um organismo inflamado, ele traz prejuízos pra sua vida. Eu adoraria falar, não, gente, pode começar o dia comendo pão com doce de leite, que vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, que jejum não precisa, que você pode comer tudo que você quiser o dia inteiro, você pode ficar com obesidade, que nada de ruim vai acontecer com você. A gente gostaria de poder falar isso, mas na realidade isso não acontece, né? Para quem gosta quem entende o viés científico do estudo, de como o nosso organismo funciona, a gente vai estudando aí a história da humanidade, de como o nosso corpo se desenvolveu, de como os nossos processos são os nossos processos fisiológicos. A gente vai entendendo que sim, o grande mal da humanidade hoje é o excesso de alimentação, é a supernutrição, essa nutrição exagerada, constante. E eu falo, não é nem sempre, não é só sobre obesidade, porque existem alguns, digamos, metabolismos, pessoas que elas não têm o perfil metabólico de ficarem obesas. Aquela pessoa lá, ela tem uma genética tão abençoada nesse fator, que ela não vai desenvolver obesidade. Ela não tem um organismo, um metabolismo propício, suscetível a ter obesidade. Mas isso não significa que ela não vai ter inflamação. Obesidade é a questão assim de você ganhar peso com facilidade ou não, isso é uma questão genética. Mas isso não está 100% relacionado ao fator inflamatório, porque a pessoa que é magrinha e que come tudo que vê pela frente e come um monte de coisa, 90% do que ela come é inflamatório, ela vai desenvolver inflamação mais cedo ou mais tarde. Não quer dizer que ela vai ser obesa nem ter sobrepeso, não. Ela pode passar, às vezes, anos da vida dela. Eu vejo aqui, rolou uma polêmica de uma moça na outra rede, que o conteúdo dela, e a gente vê muito esses conteúdos cada vez mais, o conteúdo dela é comer. Come. E essa moça, ela come coxinha. Ela faz um barulho na coxinha, tipo, aquela coisa que só de ver você tem vontade de comer coxinha. Não tem jeito. E as pessoas estavam recriminando ela, falando, enfim. E ela falou isso, que ela não tem tendência a engordar, que ela pode comer. Algumas pessoas estavam falando que ela só come um pedaço pra gravar, que ela não come tudo, que ela tá enganando as pessoas, que ela é magra, porque ela não engorda, ela faz academia. E ela falou que sempre foi magra. E ela diz que come sim coxinha, não sei se todos os dias, mas ela come uma quantidade sim de coxinha, e a coxinha é grande, mas ela não engorda. Então, realmente eu acredito que ela possa comer muito e não engordar. Só que isso não significa que ela não vá ter inflamação no futuro ou em breve, porque aquele excesso de alimentação, ele vai para algum lugar. Às vezes não vai desempenhar um papel de aumentar o tecido de gordura, mas vai inflamar de alguma forma. Uma vez você falou que tomou um chá temperado para não quebrar o jejum. Tomei ontem. A gente vai postar lá no desafio.
Verdade, eu sempre tive boa alimentação, mas depois que descobri o lipedema, descobri alimentos que me causavam problemas que nem imaginava, igual a questão capilar. Gastei tanto com cabelos. E é isso, às vezes a pessoa come, na verdade, algumas coisas que ela nem imagina que tem a ver, né, com todos esses sintomas. Aí você gasta com produto de pele, você gasta com produto de cabelo, você gasta com vários remédios e aquilo não se estabiliza, porque o processo inflamatório é de dentro para fora, tá? Qualquer coisa que fique em contato com a pele, fica marcando e coçando é sinal de inflamação, pode ser um sinal também de reação alérgica, tá? Que também tem a ver. Vou começar meu jejum hoje, sem hora para acabar, no mínimo 24 para sair desses 2 pedaços de pizza. Segue que vai dar certo. Acabei de comer pão com ovo e bolo, tô me sentindo super inchada. Sei que não é o ideal, mas gostaria de engatar o jejum de 24. Então, o jejum de 24 após um pão com ovo e bolo é difícil, principalmente de manhã. Por quê? De manhã, na nossa primeira refeição, quanto mais rico em carboidrato o alimento for, mais insulina o seu corpo vai secretar, né? Então, assim, quanto maior a quantidade de carboidrato, o pico vai ser maior. E aí, quanto maior o pico, maior o rebote. E aí, isso que acontece. Fica muito difícil começar o dia comendo carboidratos e ao longo ali do dia você vai ter episódios de fome que estão relacionados com essa diminuição aí da glicemia. As primeiras 6 horas geralmente são as piores, tá, gente? Então, assim, quem começou a fazer o jejum hoje, as 6 primeiras horas, principalmente se você comeu carboidrato, é aquela janela ali de tempo que você pode ter episódios de muita fome. Depois das 6 horas de jejum, a tendência é diminuir, né? Das 6 às 12, mais ou menos, já diminui, das 12 em diante já reduz muito. Então, você sabe que nas primeiras 6 horas aí vai ter essa sensação de maior fome, assim. Estou em jejum de 38 horas, hoje acordei com sensação de inchaço e gases, é normal? É porque os gases estão relacionados com alimentos que você comeu muito tempo antes, né? Porque vocês já viram que o nosso intestino, olha só isso aqui, pra gente ter uma noção, pra vocês verem, ó, esse aqui é o nosso intestino, certo? Que é esse caninho lá em cima é o esôfago, que começa aqui, ó, logo depois da boca aqui, e vai descendo primeiro, essa bolsa aqui é o estômago e depois é o intestino delgado, tá? Então, vocês percebem que, por exemplo, tem coisa aqui no começo do teu intestino delgado que pode pode ser de 2, 3 dias atrás com o que você comeu. Então, para esvaziar todo esse colo aqui, toda a parte do intestino delgado, pode levar dias, tá? Então, assim, não é um jejum de 2, 3 dias que vai esvaziar completamente, que não vai ter mais alimento ali. Então, por exemplo, se você comeu algo que desperte alguma reação de gases, né, alguma intolerância, sensibilidade, pode ser algo que você tenha comido há 2 dias atrás, tranquilamente. Porque olha só como é comprido o nosso intestino delgado, tá? Então, você imagina, quando você faz jejum de 24 horas, você só deu um tempinho ali de parar de trabalhar todo esse maquinário. Mas vocês veem como ele é longo? E aí, quando eu falo do magnésio, né, que é importante, o magnésio com água, ele vai hidratar essas paredes aqui intestinais e vai aumentar a pulsão ali, os movimentos peristálticos. Então, sabe, aquela coisa do magnésio, ele é aquele elemento ali que vai empurrar, que vai fazer o seu organismo, o seu intestino fazer mais movimentos. Geralmente, uma pessoa que é constipada, ela tem esses movimentos reduzidos, ela tem aquilo meio parado, chama de lazy, né, de preguiçoso. Então, o magnésio, ele acorda, ele vai tirar o teu intestino da preguiça, tá? Principalmente o cloreto com muita água. Então, precisa tomar água e precisa dessa pulsão aí, desse estímulo eletrolítico aí do magnésio, tá? Tava fazendo jejum semana atrás, estava em crise por conta do meu trabalho e comi o mundo. Quando estava em jejum, fazia refeição de manhã e almoço e entrava em jejum. Estou tentando voltar. Vai que é sucesso.
Estou em jejum de 48 horas. Não sinto fome, porém não consigo continuar porque sinto fraqueza. Fernanda, qual tipo de fraqueza? Será que não é essa fraqueza muscular, que é a falta do potássio e do magnésio? Geralmente essa fraqueza, essa falta de movimentação dos músculos, né, aquela coisa de você ficar com os movimentos mais lentos, tem a ver com os eletrólitos, que são os principais: sódio, que é o sal, potássio e magnésio. Né? Tanto é que quando a pessoa está com deficiência em potássio, ela tem muita cãibra, tá? O magnésio que eu gosto é aquele da Nidis, que compra na farmácia, o pozinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, peraí, gente. Tô vendo. Acho que tem algum pozinho daquele de magnésio, aquele pequenininho, acho que acaba. Aquele bem pequenininho, não tem, né? Deixa eu ver. Eu acho que até o sachê acabou. Tem que comprar. Ó, gente. Na verdade, as minhas reservas acabaram, tem que ir na farmácia hoje. A última eu fiz, tá lá na geladeira, na água. É um potinho da Nidis, ou qualquer, tem um sachê cloreto de magnésio. O que eu tenho aqui é o sal amargo, que eu coloco misturado, esse é o sulfato de magnésio. E nós temos também a nossa fórmula de magnésio de eletrólitos para o jejum, que é uma fórmula que a gente tem em parceria, que se você tiver vontade de experimentar, mande um direct aqui pra gente, que nós vamos indicar certinho pra vocês aqui. O pozinho do jejum, é uma delícia, na verdade. Daí ele tem, esse pozinho que a gente desenvolveu, ele tem outros itens, tem magnésio, tem outros ativos também de eletrólitos, tá? E aqui o sal amargo que eu junto, eu tenho, ó, esse aqui é da Catarinense Pharma. Esse aqui eu junto com o magnésio cloreto e coloco na água. É super, super amargo, tá? Mas é o magnésio puro. Então, a pessoa vai tomar ali ao longo do dia e vai sentir o que o intestino vai trabalhar melhor, tá bom? Então, são esses. O magnésio em cápsula, para essa questão intestinal, ele é menos eficiente, tá, gente? Mas funciona. Eu uso o magnésio da Pura Vida. Eu acho que esses dos pozinhos em água ali diluídos são mais eficientes, porque eles já penetram ali no nosso tecido, na nossa mucosa do intestino. Então tem um funcionamento mais rápido. Esse pozinho que a gente desenvolveu juntamente com uma farmácia, ele é muito bom, o pessoal gosta muito. Ele tem um sabor mais agradável, então ele dá aquela equilibrada ali no jejum, tá bom? Quando tomar o magnésio? Quando sentir dor de cabeça, eu tomo assim, algumas vezes ao dia. O que eu percebo? Se eu percebo que o meu intestino fica muito muito solto, né? Tô constipada e de repente solta muito, eu dou uma segurada, dou uma diminuída. Essa Nutri é a melhor que nós temos. Muito obrigada, querida, por compartilhar o seu rico conhecimento. Muito, muito obrigada. Muito querida sempre, a Usalina. Quero fazer o desafio. Entrem lá no link da bio nos stories, tá bom, gente? Eu tomo, às vezes, por exemplo, esse do pozinho, tanto esse quanto esse, eu tomo para essa questão intestinal, mas às vezes eu alio com de malato, que é cápsula. Então eu não excluo a cápsula, não. Eu tomo os dois em paralelo. Esse geralmente do pozinho é para questão intestinal, tá? Então por isso que esse pozinho vocês mandem um direct que a gente vai disponibilizar a informação. Eu vou postar nos stories depois ali no WhatsApp também, o link do WhatsApp para vocês entrarem para saber sobre esse pozinho aqui. O pozinho dos eletrólitos que a gente desenvolveu, ele é muito bom. Comprei o cloreto de magnésio e vitamina K2. É bom ou melhor separado? Não tem problema.
Você comprou em cápsula ou pozinho? Então, gente, o magnésio, esse em pó serve para isso, para aumentar esses movimentos intestinais. Como a gente estava falando, uma alimentação muito inflamatória, ou aquela pessoa que come muito durante o dia. Ela come, quer fazer o jejum, mas ela se sente muito constipada porque ela fica obstruída. Literalmente essa palavra, né? Fica tudo parado ali, o negócio vai, não vai, aquela coisa, come, às vezes dá diarreia, ou às vezes inflama, enfim. E às vezes o intestino, ele fica meio sobrecarregado, né? Então, assim, pra quem quer fazer jejum e quer mudar a alimentação, desinflamar, a gente precisa melhorar essa função intestinal, né? Porque você imagina um intestino lá sempre cheio, né? Até porque isso fica inchado, a pessoa percebe que o abdômen fica distendido, a gente sente tem aquela sensação de desconforto, tá sempre, né, obstruída mesmo, aquele excesso, né, que na hora de comer é muito bom, mas não é legal quando a gente tem aquele bolo fecal todo parado ali, é horrível. Antes de ter um estilo de vida mais saudável, eu tinha muita constipação, então a minha alimentação era praticamente pão, miojo e pizza. Essa era a minha alimentação maravilhosa. E aí eu tinha uma constipação horrível, que era uma sensação de ficar dias e quando ia no banheiro não saía nada, assim, é uma sensação horrível. Tive problemas de hemorroida na gestação, porque vivia me alimentando super mal. E depois descobri que tinha problema com glúten, enfim, então o meu intestino travou, né, ele não respondia bem, era super travado. E aí, quando a gente começa a fazer jejum intermitente, a primeira coisa que você faz é reduzir esses... você reduz esses fatores, né, que causam essa inflamação em excesso. Você para de comer todo o tempo, né? Então, reduz já a quantidade de bolo fecal. Isso já reduz bastante essa sobrecarga. E com jejum, você fica um período de tempo, né, em pausa, e aí essa pausa, o que acontece com o jejum de pelo menos 16, 18 horas? O teu intestino entra no modo de reparo, por isso você sente, quem é que percebe que quando tá no jejum mais longo, percebe a barriga se movimentando, o barulho, vocês percebem? Fica aquela movimentação, porque às vezes as pessoas percebem, que tô com fome, vocês percebem isso? Comentem aqui se vocês já perceberam. Então, quando você percebe isso no jejum longo, quer dizer que o teu intestino tá no modo de reparo, ele tá no modo de trabalhando, porque né, não tá digerindo nada, então ele tá no processo de eliminação, de reparo, de limpeza, né? Não consigo tomar sal amargo, porque será? É mais sensível, né? O sabor é ruim. Então, essa sensação desse barulho, teu intestino tá reparando. Então, isso é ótimo. Imagina, com magnésio lá, com a água lá. Menina, o negócio vai ficar... entendeu? Então, ele vai eliminar, ele vai funcionar muito melhor. E claro, o intestino é um órgão de eliminação. Se você fica com tudo preso, né, principalmente aquela pessoa, eu era dessas que ficava com aquelas fezes ressecadas muito tempo, o organismo reabsorve aquelas fezes lá dentro. Então você fica horrível, é muito inflamado, gente. Então isso não é vida, né? Então por isso que eu digo que jejum vai muito além dessa parte de emagrecer, de balança. Então o seu organismo funciona melhor em jejum, tá? Essa história que não pode, que jejum faz mal para quem tem problema no fígado, na vesícula, não sei o que, no intestino, gastrite, gente, isso não existe, tá? Isso não acreditem. Eu sei que vocês têm medo, a gente tem medo, porque se o médico fala, a gente tem medo, mas isso não é verdade, tá? O jejum realmente ele vai reduzir. Agora, eu não tô dizendo que ele vai curar completamente tudo, isso vai depender de como é a sua alimentação. Vai depender de como você faz esses protocolos de jejum, porque o jejum mais longo, ele tem um potencial maior de eficiência de restauração, de renovação de células, de autofagia. Então, quanto mais longos, né, jejuns periódicos, mais benefícios você vai ter nessa questão de reparo, principalmente diminuição da inflamação, tá?
eu percebo, é um barulho, nossa. Sal amargo pode tomar mais ou menos com a frequência como tá o seu intestino. Se você percebe ele muito solto, tem que parar um pouco, fazer de forma periódica. Se você percebe ele muito preso, você vai tomando, né? Você vai dosando. Cada pessoa vai... Depende muito do grau de tolerância que a pessoa tem, tá? Às vezes eu fico com esse barulho na barriga mesmo, sem fome. E é justamente porque o seu intestino, ele tá no modo de reparo, de limpeza. Então isso é ótimo. Quando o seu intestino funciona melhor no modo de limpeza e eliminação, você vai ficar menos inflamada, menos intoxicada, tudo vai fluir melhor. Porque vocês imaginam, ó, olha como o nosso intestino, nosso estômago ocupa grande parte do nosso corpo. Você imagina esse intestino enorme ali, todo cheio, todo difícil, aquele negócio vai, não vai, fica. É horrível, gente, é uma sensação realmente de desconforto e também de algo disfuncional, né? Que não é pra ser daquele jeito. E aí quando a gente pensa no jejum, né? Esses dias eu postei aí que o pessoal do Ramadã, por exemplo, um estudo que foram analisados, que era uma consulta, preciso de ajuda. Entrem lá no direct, mande uma mensagem que vocês vão ter as informações. O jejum do Ramadã, que é, né? O jejum lá dos muçulmanos, que não existe um controle de alimentação lá, né? Eles fazem por uma questão religiosa, eles têm um período lá de param de comer durante o nascer do sol até o pôr do sol. Aí, dependendo do país, lá dá uns jejuns de 14, 15 horas ou menos. Aí, durante aquele período, eles não comem e não bebem nada, não tem líquido, não tem água, não tem comida. O que acontece? Quando eles quebram o jejum, lá no pôr do sol, eles tomam muita água primeiro. Podem perceber, né? Que a sede sempre vem primeiro. Tomam litros e litros de água anteriormente ao sólido. E muitos não têm nenhum controle de alimentação, né? Comem o que tem lá, fica naquela fome desesperada, principalmente durante os primeiros dias de jejum. Eles fazem isso por 30 dias, né? É um período de 30 dias aí de Ramadã. O que aconteceu? Quando começou a se despertar esse interesse de pesquisa pelo jejum, foram os primeiros a serem estudados foram os praticantes do Ramadã, tá? Então vamos ver o que acontece com o organismo das pessoas que praticam esse tipo de jejum. E mesmo assim, dessa forma, sem um controle da alimentação, às vezes comendo tudo errado, percebeu benefícios, foram percebidos benefícios de diminuição de processos de inflamação. Citocinas inflamatórias, quando você faz um exame lá, tem exames que você detecta se o seu corpo está com um maior número de citocinas inflamatórias. Eles perceberam que as pessoas do Ramadã diminuíam esses processos inflamatórios nesse tempo de jejum aí, durante um mês aí do ano, né? Então é um processo, né? Eles fazem desde criança, enfim, desde uma certa idade, fazem ao longo da vida. Então é um ritmo, é um ritual que eles têm na vida deles. Então as pessoas que fazem, que são os muçulmanos, eles têm o jejum como realmente um estilo de vida. Não só os muçulmanos, acredito que os judeus também, né? Tem uns tipos de jejum, Yom Kippur, que é um mais famoso, os hindus. Então existem aí várias culturas e religiões o jejum como uma prática de estilo de vida religioso. Então você pode sim ver que essas pessoas vão ter benefícios e que elas vão ter vantagens metabólicas, vão funcionar melhor do que, né, comparando aí com pessoas que nunca fizeram jejum na vida, né? Desde criança aprendi a fazer o jejum religioso, mas tomava água. Assim, hoje entendo a importância do jejum. Que legal, Nilza. Qual que é a sua religião? O jejum me salvou de um câncer no intestino. Maravilha. Isso aqui é incrível e é isso. Porque imagina um intestino inflamado lá. Aí você vai lá e põe... Eu vou mostrar aqui pra vocês, se vocês gostam de ver. Agora eu vou mostrar várias imagens. O pessoal aqui no início da live, gente, falou que gosta de ver essas imagens. Então vamos lá. Ó, aqui, por exemplo, é uma imagem aqui, ó, de um intestino. Ó, imagina.
A imagem aqui, a primeira imagem A, é uma imagem de um intestino mais funcional. Isso aqui é a parte de dentro lá do caninho que a gente estava vendo, é onde passa ali o alimento, né? Agora imagine aqui a imagem B, a imagem C, a imagem D. Olhem só, cheio de pólipos. Obviamente, às vezes a pessoa ela tem um pólipo com tanto volume que por isso que às vezes ela até tem constipação, porque fica uma obstrução física, porque às vezes é um pólipo tão grande que ele obstrui parte dessa passagem, certo? Então você imagina a pessoa que tem todos esse perfil inflamatório aí, um intestino inflamado, né? Ela não vai absorver bem, ela não vai digerir bem, tudo vai ficar meio esquisito, ela come, só piora, esse tecido ele vai descamando, às vezes tem focos de necrose. É totalmente disfuncional, gente. Você tem um intestino e de novo, às vezes a gente tem esse perfil inflamado ali, um intestino inflamado, a gente nem tem noção, a gente nem sabe que ele tá inflamado, porque às vezes não tem nenhum sintoma. Quando a gente começa a ter sintomas mais intensos, e que é muito comum para quem tem pólipo é o sangramento, né? Sangramento nas fezes. A pessoa começa a perder muito sangue, porque fica o tecido ali necrosado, enfim, muito inflamado, a pessoa começa a perder sangue nas fezes. Aí o médico vai olhar o exame e vai ver que ela tá lá com a ferritina baixa, anemia, porque ela tá perdendo sangue de uma forma não diagnosticada. E você imagina, então, obviamente é um tecido não funcional. Então, o intestino, gente, é muito importante, é um órgão muito importante de eliminação, de saúde, de equilíbrio, assim como os outros. Mas a questão é que o intestino é muito longo, muito grande, então se ele não funciona bem, o seu organismo em geral não vai funcionar bem, tá? Quando o meu médico de lipedema descobriu que eu fazia jejum intermitente, ele me deu os parabéns. Maravilha, que médico incrível, já sou fã dele. Tem que valorizar esses médicos, gente, porque é incrível. Gente, tô fazendo jejum de 20 horas e não estou emagrecendo. Faz alternância, muda o protocolo, muda a alimentação. Flavinho, o jejum intermitente é necessário mudando os protocolos. Você consome leite e glúten? Eu, alguns anos atrás, descobri que eu tinha problema com glúten. Eu fiz uma imagem do meu intestino, um exame, há uns anos atrás, 6 anos, acho 5 anos. Meu intestino estava assim, inflamadíssimo. E aí eu fiz uns testes lá, vi que tem problema com glúten, com leite, é fato. Não consumo no meu dia a dia. É muito, 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 muito raro. Assim, coisa de uma vez a cada 3 meses, 4 meses, assim, é uma coisa bem rara. Porque realmente me faz muito mal. Eu entrei num processo que o meu corpo não tolera de jeito nenhum. Já fui daquelas que comia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Chegou uma fase da minha vida que o meu corpo não podia nem ver, sabe? O meu corpo entrou num colapso, que se eu comesse um pedacinho já virava uma bagunça inflamatória. Eu tinha rinite, asma, bronquite, todo tipo de inflamação. E depois descobri que estava relacionado a isso. Então hoje o meu corpo não tolera. Assim, ele não tolera. Já fui dessas que comia. Por isso que fala, eu como e não me dá nada. Eu acho que o organismo sempre dá algum sinal. Pra mim, ele dava alguns sinais, mas assim, eu ficava inflamada, tinha bronquite, tinha asma, não relacionava à alimentação. Aí fazia o tratamento, lá tomava remédio, passava um tempo até dar uma nova crise. Então, hoje, como meu organismo é limpo, se eu consumo alguma coisa hoje, eu passo muito mal mesmo. Então, eu evito o máximo, assim, às vezes algo muito esporádico e uma quantidade controladíssima. E claro, hoje a minha grande diferença, o que eu achei que melhorou no meu organismo foi que eu aumentei as minhas suplementações antioxidantes. Então, assim, aumentei o zinco, aumentei o NAC, o PQQ, alguns suplementos antioxidantes que têm esse potencial de deixar o corpo menos inflamado. Então, o meu corpo ficou menos reativo. Outro dia desse eu comi uns pedaços, não passei tão mal como das outras vezes. Quando você equilibra os nutrientes, meio que você dessensibiliza. Mas, pra mim, faz mal de qualquer forma. Eu sei que quando eu como, eu vou ter sintomas e sinais que o meu corpo não tolera bem, tá bom? Jejum ajuda a baixar a insulina basal, com certeza. Muitos cravos na pele podem ser, sim, inflamação. E era um dos sinais dos cravos.
É aquele cravo bem amarelinho, que ele parece um aspecto de queratose, tanto no nariz quanto nessa região aqui do braço, no antebraço. Tinha muito, muito. E é um tipo de cravo que você espreme e ele não sai, ele fica tipo uma bolinha. E quando eu como de vez em quando, eu já percebo que já dá aquela engrossada. Por alguns dias, depois volta ao normal. Então tem a ver sim com uma reação, tá? Cúrcuma é anti-inflamatório, é verdade. Cúrcuma é super anti-inflamatório também. Eu como quais tipos de carboidrato? Gente, batata doce ou aipim eu como sempre, quase todos os dias, praticamente todos os dias. Os carboidratos que eu como, geralmente assim, tô com vontade de comer bolo, como sem glúten. Ah, tô com vontade de comer alguma coisa, vou sempre pro sem glúten, Happy 10, sem glúten. Então, eu como sim carboidratos com uma certa frequência, mas eu evito o máximo o glúten por essa questão, nem questão de engordar, questão inflamatória mesmo. Mas eu vou falar, tem gente que tem uma tolerância maior, que se comer uma vez lá na semana, enfim, não vai ter tantos prejuízos. No meu caso, o prejuízo é gigante. Arroz branco eu não como, sabe por quê? Porque o arroz, ele, pra mim, né, o grão, ele tem aquela sensação de estufamento. É um alimento que tem pouquíssimos nutrientes, tem muitos, geralmente assim a gente compra, ele é muito agrotóxico, né, pelo tipo de plantio, enfim, ele é muito contaminado. Ele tem poucos nutrientes, tem muito carboidrato, não sustenta muito, né? Então, pra mim, é um carboidrato que eu não consumo. Às vezes consumo, por exemplo, um bolo que tem farinha de arroz, aí eu consumo, algo esporádico. Mas no dia a dia, não. Geralmente, o meu carboidrato ou é a batata doce ou é o aipim, tá? Eu fico boba como as pessoas são tão desinformadas em relação ao jejum. Sou muito julgada, totalmente, muito desinformada, tem que ter uma paciência. Eu já tenho preguiça, né? Preguiça. Eu comecei a cuidar da minha saúde há alguns 2 anos, tentei um start com a cetogênica, estava sem perda de peso, consegui ir aos 70. Aí fui pro jejum e consegui aos 67. Então, tem muitos platôs que a gente só consegue sair com o jejum, tá? Sim, é uma imagem do intestino inflamado. Frutas eu consumo também. Consumo bastante. Qual a fruta que eu mais gosto? Que me ajuda também nessa questão da digestão? Abacaxi. Abacaxi é uma fruta que eu amo. Abacaxi e melancia são minhas frutas prediletas. Consumo sim. O que? Hoje na minha alimentação eu não tenho mais essa pretensão de perda de peso, né? Então, assim, na minha alimentação, como eu como geralmente de 1 a 2 vezes no dia, assim, geralmente é uma refeição mais intensa e uma mais reduzida. Então, as frutas geralmente vão como a minha sobremesa ali dentro da refeição, tá? Eu nunca faço um lanchinho com fruta. Geralmente, a fruta é logo após a refeição, que também tem um impacto glicêmico mais reduzido. Comecei ontem a fazer o jejum, ontem fiz 18 horas. Não foi fácil não sentir fome à noite. É comum, no início a gente sente mais fome, depois você vai vendo que vai reduzindo. Você pode resumir como deve ser a refeição de quem faz OMAD? Depende de cada pessoa, né? Como que vai ser essa alimentação do OMAD? Como que vão estar os seus... Eu acho que a mulher de vez em quando precisa variar esse OMAD, sabe? Precisa fazer uma alternância também na quantidade de refeições. Jejum é vida, só quem faz entende e sabe. É verdade, só quem faz. Toda vez que exagero no glúten, eu desenvolvo algum tipo de dor no pé ou no ciático. Minha síndrome do túnel do carpo aumenta. É isso. Ele meio que desperta aí uma cascata inflamatória. E é isso. E é claro, daí a gente deixa para aqueles momentos muito esporádicos e no dia a dia desinflamando. Porque eu acho que hoje todo mundo, a grande maioria das pessoas, está num processo de desinflamar, né? Pouquíssimas pessoas não estão inflamadas, acredito que é o mínimo. Então a gente vai nesse processo regredir a inflamação. Então, o que ajuda? A alimentação, mudar, né? Porque não adianta fazer jejum e comer tudo errado na janela alimentar diariamente.
Esporadicamente é uma coisa, mas diariamente é outra. Jejum intermitente para dar aquele tempo de pausa e suplementação. Quanto mais antioxidantes, mais repor os nutrientes, menos inflamado o meu corpo vai ficar, tá bom? Eu amo jejum, pena que não consigo ter constância. Cria uma constância, vai fazendo, repete até criar. É repetição, gente, não tem outra dica. Você repetir. Caiu, repete. Hoje não fiz, amanhã eu faço. Não deixem esse período de não fazer se estender muito. Já volta como você consegue. Volte. O negócio é sempre voltar. Bom dia aqui de Portugal. Quem tem SOP e precisa retirar os carboidratos, é bom diminuir pela questão da resistência insulínica, sim. Estou fazendo de 20 horas, mas consumindo arroz e feijão e não emagreci. Pode estar relacionado com isso, viu, Kelsey? Com arroz e feijão, porque realmente são muito ricos em amido. Jejum 3 vezes na semana, tá bom? Depende do seu objetivo. E uma forma muito bacana da gente ir mensurando, além da perda de peso, aspecto da pele, redução da celulite, redução do lipedema, enfim, são os exames, né, bioquímicos. Com o exame a gente vai ver que é importante, a gente vai ver os resultados. É importante vocês beberem água à quantidade, né? É importante, sim. Água junto lá com magnésio é fundamental aí para esse equilíbrio do intestino. Fiz jejum de 45 horas a primeira vez. Nunca passei de 24. Emagreci 3 quilos com de 45. Chocada, Larissa. Você gostou, né? 3 quilos, gente. Quem não quer, né? Meu ginecologista sempre me elogia. Parte cintura, sempre mantendo a cintura. Maravilha. Uma vez por ano gosto de fazer o de 72 horas. Nunca sei qual alimentação. Maravilha. 72 horas, 4 dias, 7 dias. É isso. Uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por trimestre. Não tem regra, né? Dependendo do que você... Eu estou querendo fazer um de 7 dias, gente. Ai, mas difícil, né? Às vezes em casa eu acho difícil a questão mental. Mas estou me ensaiando aí para fazer um de 7. Estou louca para fazer. No último mês apareceu uma dor estranha no lado direito da cintura, entre as costas e a barriga. Pode estar relacionado a algo nos rins, né? No fígado, tem que investigar. Ou até intestinal mesmo. Às vezes tem uma parte do intestino que fica mais sensível nessa região das costas também. Pode estar relacionado ao intestino inflamado. Tô fazendo jejum matinal 16 horas. Estava fazendo após o almoço, mas a fome pós-treino era muito grande, não aguentei. Tenta variar, Thiago, faz alternados também. Então é isso, pessoal. De novo, vou convidar vocês para se inscreverem lá no desafio, lá no link da bio, nos stories. Posso fazer até 72 horas uma vez na semana? Se você tem sobrepeso, eu acredito que é um bom protocolo. Não perde muita massa magra, não. Se você se alimentar bem, treinar, né? Importante, e comer proteína. Quanto tempo de jejum para limpar totalmente o intestino? Para limpar, deixar ele todo desobstruído com as fezes. Por isso que eu falo do magnésio para vocês. O magnésio, ele acelera aquele processo de eliminação. Então, o magnésio vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor nesses períodos de jejum. Ó, não tem muita regra, depende de quão obstruído ele tá, o volume de fezes que tem. Eu acredito que para algumas pessoas pode levar ali uns 4, 5 dias fazendo fezes suficiente para tirar tudo que tem. Acho que algumas pessoas pode levar até mais dias. Naquele protocolo de jejum que eu fiz de 7 dias, lá 8 dias na Alemanha, o que estava inserido no protocolo deles é essa limpeza intestinal. É o uso do magnésio, do sal amargo, da pedra de Glauber, sal de Glauber que eles têm lá. É um sal que vem numa pedra. Então você faz ali nos primeiros dias uma ingesta bastante para limpar tudo, juntamente com o enema também. Então a ideia deles, ó, no princípio do jejum longo é tentar limpar o máximo do intestino que você conseguir. Então a gente faz essa limpeza. No nosso protocolo agora do ovo, a gente vai